Santa Catarina. Olha, gente, nesse domingo foi o Dia Internacional de Luta contra a Endometriose. E a gente recebe aqui no estúdio a doutora Margel Pivetta Cantarelli, que é ginecologista e obstetra, vai falar pra gente sobre como a doença tem aparecido, inclusive no consultório. Muito bom dia para a senhora, doutora. Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente também está muito feliz de te receber. Doutora, os números impressionam. 1 a cada 10 brasileiras sofrem com essa doença. Muitas nem sabem que tem a endometriose, porque os sintomas podem ser realmente muito sutis e, em alguns casos, silenciosos mesmo, né? Exatamente. Em torno mais ou menos 20 a 22% dos casos pode não ter nenhum sintoma. E aí a gente fica nesse medo, né? Será que eu tenho endometriose? Será que eu preciso investigar? Eu acho que isso é uma das dúvidas que podem passar na cabeça do pessoal que está assistindo aí, né? Bom, e de dúvidas e respostas a senhora entende? A senhora mantém há mais de 5 anos um canal no YouTube para esclarecer essas dúvidas relacionadas à saúde da mulher. A gente vai ver, inclusive, um trechinho do canal Florescer Mulher, um vídeo em que a senhora fala sobre a endometriose. Vamos acompanhar. A endometriose é uma doença inflamatória crônica e isso vai gerar então inflamação crônica no organismo. Imagine você que a cada mês que você menstrua, o tecido as células que deveriam estar dentro da camada do útero, elas estão do lado de fora. Então pense que o tecido, a cada vez da menstruação, ele também menstrua, né? Ele sangra, ele gera um processo inflamatório, porque dentro da cavidade uterina ele vai ser expelido e sair. Mas se ele está na cavidade abdominal, se ele está nos ovários, se ele está em um tecido fora da cavidade uterina, ele causa então todo o mesmo processo de inflamação. Aí você entende a origem da doença e por que a gente diz que o ideal é você não menstruar. Então, a parte hormonal é muito importante no tratamento da endometriose. Tá, aí a senhora fala de hormônios no tratamento, porque afinal de contas é uma doença que gera muita preocupação para as mulheres, que pode gerar infertilidade, né? Muitas mulheres não podem engravidar porque tem a endometriose, mas dá para tratar, como a senhora falou. Com certeza, a endometriose é uma doença crônica, como eu falei no vídeo, né? E nós temos que levar a uma doença crônica como se fosse diabetes, hipertensão, uma doença que tem tratamento. Ela não tem cura, mas ela tem acompanhamento e tratamento. E como você mesma disse, Marta, é uma das principais causas de infertilidade. Então, 50% das causas de infertilidade são decorrentes da endometriose. Então, é muito passível de tratamento. E aí eu falei um pouquinho sobre a questão hormonal, que é muito importante. Mas hoje a gente sabe que é muito além do que isso. O tratamento de endometriose envolve mudança de hábitos, alimentação, atividade física, uma vida saudável, né? Tudo isso está incluído no tratamento e tem evidência científica. Então é como se fosse alguma outra doença que envolve mudança de hábitos. A gente vê muita gente que se descobre, por exemplo, diabética, com problema cardíaco, e realmente é preciso refazer toda a rotina, ter uma vida mais saudável para tratar. A endometriose é o mesmo caso. Isso. Quando a paciente chega no meu consultório, eu sempre falo, porque a maioria já sabe, né? Eu preciso usar contraceptivos, usar uma pílula para tratar. Mas é muito mais do que isso. Então, é a primeira oportunidade da pessoa olhar para si e ver como é que eu estou levando a minha vida. Será que o que eu estou fazendo está me potencializando que eu gere essa inflamação no meu organismo e aí sim eu desenvolvo endometriose? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E cabe, então, aplicarmos todas essas medidas de melhora de alimentação, melhora de cunho inflamatório mesmo, que não é só se alimentar bem. Uma nutricionista pode auxiliar nisso, para que, sim, a dieta seja adequada para essas pessoas, e aí a gente tem uma melhora muito importante no tratamento. Então, aliar o tratamento hormonal com o tratamento que é hábitos de vida, atividade física, é o ideal. Vamos fazer um alerta para mulheres em idade reprodutiva que podem estar sentindo alguns sintomas que podem ser sinal de endometriose. Quais são os sintomas, doutora? Então, para quem está assistindo aí, o principal, eu acho que todo mundo já ouviu falar, que são as cólicas menstruais.
Então, muitas vezes a gente acha que pode ser normal, cólica menstrual. Tem também a cólica menstrual, que é dismenorreia, que é normal, né, da menstruação, mas cólica intensa tem que ser investigada, que é o principal sintoma da endometriose. O que dificulta nós fazermos o diagnóstico é que não existe sintoma específico da endometriose. Então, a cólica é um dos sintomas, pode haver também outros sintomas muito comuns, que são sintomas urinários, aquela desconforto para urinar, uma dorzinha, desconforto intestinal também, lembrando que os focos eles podem afetar o intestino também, afetar a bexiga urinária. Então, é daí que vem os sintomas. E a dor na relação, que é um sintoma bem característico da endometriose, embora não específico. Existem outras doenças que podem levar à dor na relação. Então, é um diagnóstico difícil, né, de ser chegado. Existe algum exame que possa identificar a endometriose? Então, quando nós vamos investigar, a primeira é a suspeita clínica. O paciente chega, fala dos sintomas, você tem que suspeitar, porque o exame para endometriose que existe é o ultrassom ou ressonância, que o ideal é ser feita com preparo intestinal. E não basta ser isso, tem que ser feita por um profissional que está habituado a fazer esse rastreamento, porque é um exame difícil de ser feito. Então, daí que dificulta o diagnóstico e muitas vezes as mulheres demoram anos para fazer esse diagnóstico. As mulheres que tratam a endometriose, em geral, elas conseguem engravidar? Pode engravidar, mas lembrando que a endometriose é a principal causa de infertilidade. Então, não quer dizer que você não vai conseguir engravidar, mas pode ter dificuldade, sim. E para isso que existe o tratamento, inclusive algumas pacientes precisam até ser submetidas a tratamentos cirúrgicos, existe o tratamento clínico, que é hormonal e mudanças de hábitos que nós já falamos, mas também existem casos que precisam ser feitos a cirurgia, dependendo da extensão da doença, da dor, que é um dos sintomas que guia o tratamento cirúrgico também. Por esses e outros motivos, a recomendação é sempre consultar o médico. Lembrar de marcar todo ano, pelo menos uma vez por ano, doutora, aí da ginecologista? Isso, porque muitas vezes a gente pensa, eu vou no ginecologista coletar meu preventivo, mas é muito mais do que coletar o preventivo, é fazer um acompanhamento de saúde. Eu brinco que ginecologista é o médico da mulher, né? É aí que você vai fazer a triagem, você vai conseguir ver, quem sabe, tá com pressão elevada, vai para o cardiologista. Então, o ginecologista é importante nesse sentido. Claro, e porque também enxerga a saúde como um todo, né? Não só como uma parte do corpo isolada, mas ela vista de forma integral. Isso, a medicina, acho que ela separou muito, por muito tempo, e nos últimos anos nós temos visto que, na verdade, nós somos um só, né? E aí, isso é muito importante na hora de avaliar um quadro clínico como um todo. Que doença inflamatória, né, é uma doença crônica e a endometriose está nesse processo. Então, você tem que investigar também, ver que você pode ter mais outras doenças inflamatórias relacionadas, ver a pessoa como um todo e não só na área que você só está, né? Então, isso é importante constar todo ano, independente que seja com um ginecologista, com um médico, que faça esse rastreio aí, que é importantíssimo. Esses e outros conteúdos a doutora Margel tem lá no canal do YouTube, Florescer Mulher, se abastece há mais de 5 anos esse canal com muita informação. E a senhora desenha, né, pra gente alguns sintomas, doenças, as quais vale a pena a gente ficar atento. São vários temas abordados ali, né, doutora? Sim, a informação médica muitas vezes chega para a população de uma forma difícil de entender. E é esse o objetivo do meu canal, que eu tenho algum tempo, que eu criei lá, faz tempo já, e é trazer esse conteúdo que tem evidência de uma forma clara, objetiva, que dê para entender que isso é de suma importância, porque muitas vezes a gente vai ler um conteúdo, principalmente a população leiga, que não é obrigada a entender nossos termos técnicos, entender de uma forma científica,
mas de uma forma clara e fácil. Esse é o grande objetivo. A sua tranquilidade no consultório, doutora, é uma coisa que traz paz para as mulheres. Eu me sinto muito tranquila e muito segura em trazer a doutora Margel aqui para falar com a gente, porque a doutora Margel é minha médica pessoal e indico demais tanto o seu canal no YouTube, que é o Florescer Mulher, quanto também o Instagram, que leva o mesmo nome, Florescer Mulher. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos aqui para a gente, viu, falando desse Dia Internacional de Luta contra a Endometriose. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço e uma honra, né, te atender sempre lá. Obrigada, doutor. Tem que marcar minha consulta de volta. Lucas, é com você.